Existem dias que cortam sua vida em duas metades, o antes e o depois. Para mim, esse dia foi numa terça-feira chuvosa de junho, num escritório com cheiro de papel velho e café frio. O dia em que descobri que meu pai teve uma vida inteira que eu nunca conheci. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, e durante toda a minha vida acreditei conhecer meu pai. Achava que sabia quem ele era. Um homem sério, trabalhador, dono de uma pequena rede de lojas de materiais de construção. Casado com minha mãe por 40 anos, pai de 3 filhos, eu, minha irmã Camila e meu irmão mais novo, Rafael. Mas naquela manhã, sentado numa cadeira desconfortável de couro sintético, ao lado dos meus irmãos e da minha mãe, eu estava prestes a descobrir algo que destruiria cada lembrança boa que eu tinha dele. O advogado ajustou os óculos. Pigarreou. Olhou para cada um de nós com aquela expressão que você aprende a reconhecer quando trabalha com tragédias alheias. Antes de prosseguir com a leitura do testamento, ele disse, e sua voz hesitou de um jeito que fez meu estômago revirar. Preciso informá-los de que há um beneficiário adicional. Camila franziu a testa. Rafael cruzou os braços. Minha mãe apenas olhou para o advogado sem entender. Nenhum de nós imaginava que aquelas 5 palavras, há um beneficiário adicional, eram apenas o começo de uma queda livre que ainda não tinha fim. Se você está curtindo a história, já se inscreva no canal, deixa o like e seu comentário de onde você é e se já passou por algo parecido. Beneficiário adicional? Camila repetiu, inclinando-se para a frente. Do que você está falando? O advogado respirou fundo, como quem está prestes a pular de um penhasco. Seu pai deixou instruções muito claras. Além de vocês 3 e da senhora, existe mais um herdeiro, um filho, que vocês não conhecem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o ar sair dos meus pulmões. Olhei para minha mãe e vi o rosto dela se decompor. Não foi choque, foi reconhecimento, como se uma parte dela sempre soubesse, mas tivesse enterrado tão fundo que quase tinha esquecido. Isso é um erro, Rafael disse, levantando-se bruscamente. Tem que ser um erro. Meu pai não... Não é um erro, o advogado interrompeu, sua voz firme, mas compassiva. O nome dele é Lucas Ferreira Costa. Tem 28 anos. E, segundo o testamento, ele tem direito a uma parte igual da herança. Camila soltou uma risada amarga. Aquele tipo de riso que sai quando você não sabe se chora ou grita. Uma parte igual. Igual! Ela estava de pé agora, as mãos tremendo. Quem diabos é esse Lucas? De onde ele saiu? Eu ainda estava em silêncio, processando, fazendo contas na minha cabeça. 28 anos. Isso significava que meu pai teve um caso enquanto era casado, enquanto eu já tinha nascido, enquanto nossa família existia. Mãe, você sabia? Ela não respondeu, apenas olhou para as próprias mãos como se tivessem sujas de algo que ela não conseguia limpar. E foi aí que eu entendi. Parte dela sabia. Talvez não dos detalhes, não do nome, não do menino que cresceu em algum lugar sem nós, mas ela sabia que havia algo. Alguma coisa que meu pai carregava como uma pedra no peito. Quando vamos conhecer essa pessoa, cuspiu as palavras com nojo. O advogado folheou alguns papéis. Ele estará aqui na próxima semana. Seu pai pediu que todos estivessem presentes para a divisão final dos bens. 7 dias. Tínhamos apenas 7 dias antes que um estranho entrasse em nossas vidas e levasse um pedaço do que achávamos que era nosso. Mas a herança, acabou sendo a menor das coisas que perdemos naquele processo. O caminho de volta para casa foi uma guerra silenciosa dentro do carro. Minha mãe ia no banco de trás, olhando pela janela como se procurasse respostas nas nuvens cinzas. Camila dirigia com os dedos brancos de tão apertados no volante. Rafael estava ao meu lado, digitando furiosamente no celular. "Tô procurando esse Lucas nas redes sociais", ele murmurou.
Preciso ver a cara desse filho da... Rafael! Cortei, mas minha voz saiu sem força. O que é, Daniel? Você vai me dizer pra ter calma? Pra aceitar isso numa boa? Ele virou pra mim, os olhos vermelhos. Nosso pai nos traiu! Traiu a mãe! E agora esse cara vai aparecer e pegar o dinheiro que era pra ser nosso? Não é sobre o dinheiro, Camila disse baixo, mas havia veneno em sua voz. Não? Então é sobre o quê? É sobre o fato de que tudo que a gente viveu foi uma mentira, ela gritou, batendo a mão no volante. O carro desviou levemente, e ela se recompôs, mas as lágrimas já escorriam. Todas as vezes que papai sentava com a gente no jantar, todos os natais, todos os aniversários, ele estava escondendo isso de nós. Um filho inteiro, Daniel. Minha mãe finalmente falou, a voz rouca e distante. Eu suspeitei, uma vez. Todos nós congelamos. Foi há 28 anos. Seu pai começou a chegar tarde. Dizia que tinha problemas na loja nova, que precisava ficar até mais tarde. Mas havia algo diferente nele. Um dia, encontrei um recibo de uma joalharia, uma pulseira cara. Eu nunca ganhei pulseira nenhuma. Ela fez uma pausa, engolindo seco. Confrontei ele. Ele jurou que era pra mim, que ia dar no meu aniversário. E no meu aniversário ele realmente me deu uma pulseira. Então eu deixei pra lá. Quis acreditar. Mãe? Camila sussurrou. Mas eu sempre soube. No fundo, sempre soube que ele me mentiu naquele dia. E se mentiu uma vez? A frase ficou no ar, inacabada. Porque todos nós sabíamos como ela terminava. Chegamos em casa e a tensão só aumentou. Rafael trancou-se no quarto. Camila começou a ligar para tios, primos, qualquer um que pudesse saber de alguma coisa. Eu fiquei na sala com minha mãe, os dois apenas resistindo naquele espaço pesado de segredos revelados. Você vai perdoá-lo? Perguntei. Ela sorriu, mas era o sorriso mais triste que já vi. Seu pai está morto, Daniel. Não há mais nada para perdoar. Só há essa dor de descobrir que o homem com quem dividi minha vida nunca foi completamente meu. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. E quanto mais o dia seguinte se aproximava, mais a raiva crescia. Porque em algum lugar da cidade havia um homem chamado Lucas que sabia de nós desde sempre, enquanto nós não fazíamos ideia de que ele existia. E isso, percebi, era o pior de tudo. Não a herança dividida, mas o fato de termos sido os únicos deixados no escuro. Os dias seguintes foram uma espiral descendente de descobertas que ninguém queria fazer. Rafael encontrou Lucas nas redes sociais, e quando ele mostrou as fotos para todos nós, o ar saiu da sala. Lucas tinha os olhos do meu pai, o mesmo sorriso torto, a mesma forma de inclinar a cabeça. Era como olhar para um fantasma, uma versão alternativa de nós mesmos. Ele trabalha como um engenheiro, Rafael disse, rolando a tela do celular com dedos trêmulos. Mora em São Paulo, formado pela USP, tem namorada, vida toda certinha. Papai pagou os estudos dele. Camila sussurrou e não era uma pergunta, era uma certeza amarga. Decidimos investigar, e quanto mais descobríamos, pior ficava. Contratamos um investigador particular, algo que nunca imaginei que faria em relação ao meu próprio pai. O relatório chegou 3 dias depois, e cada linha era uma facada. A mãe de Lucas era uma mulher chamada Beatriz. Ela tinha trabalhado como contadora em uma das lojas do meu pai por 2 anos. O relacionamento deles durou quase 3 anos. Quando ela engravidou, meu pai a demitiu, mas continuou dando suporte financeiro. Pagou o apartamento dela, pagou a escola particular, faculdade, plano de saúde. Tudo isso enquanto eu e meus irmãos dividíamos quarto. Enquanto minha mãe fazia orçamento para comprar roupa. Enquanto a gente achava que estava lutando junto, como família, para construir algo. Ele gastou quanto? Camila perguntou, lendo o relatório pela 3ª vez. Ao longo de 28 anos, aproximadamente 2 milhões de reais. O investigador tinha calculado.
Minha mãe teve que sentar. Rafael socou a parede. Eu apenas fiquei ali, segurando aquele papel, pensando em todas as vezes que meu pai disse não para algo que pedimos. Todas as vezes que ele falou sobre economizar, sobre ser responsável, sobre não desperdiçar dinheiro. Enquanto isso, ele tinha uma vida inteira paralela. Uma segunda família que sangrava nossos recursos. Ela sabia de nós? Perguntei ao investigador. A tal Beatriz, ela sabia que ele era casado? Ele hesitou, depois assinou que sim. E o Lucas? Ele sempre soube. Segundo vizinhos, ele cresceu sabendo que o pai era casado, tinha outros filhos. A mãe nunca escondeu isso dele. Então o Lucas sabia. Durante todos esses anos, ele sabia de nós. Sabia que tínhamos um pai que ele também tinha. Sabia e nunca tentou contato. Até agora. Até a hora de receber a herança. Camila foi a primeira a verbalizar o que todos estávamos pensando. Ele é um oportunista. Ficou na dele todos esses anos e agora vem buscar o dinheiro? Não pode ser sobre outra coisa. Não sabemos disso, tentei argumentar, mas minha voz saiu fraca. Não sabemos? Rafael explodiu. Daniel, abre o olho. Se ele quisesse conhecer a família, ter uma relação, ele teria procurado a gente antes. Mas não, ele esperou o papai morrer para aparecer com a mão estendida. Talvez Rafael estivesse certo. Ou talvez estivéssemos todos tão machucados que não conseguíamos ver além da nossa própria dor. Mas tinha algo que ninguém estava falando e eu precisava dizer. E se papai pediu para ele esperar? O silêncio foi pesado. E se papai pediu para que Lucas não nos procurasse enquanto ele estivesse vivo, para não destruir a família? E agora, depois da morte dele? Agora ele tá pouco se lixando, porque ele não está mais aqui para ver o estrago que fez. Minha mãe, que estava calada todo esse tempo, finalmente falou. Amanhã ele vem e eu vou olhar nos olhos dele. Vou ver quem é esse menino que meu marido escolheu proteger às nossas custas. Aquela noite, percebi algo assustador. Estávamos começando a odiar um homem que nunca conhecemos. Um homem que talvez fosse tão vítima quanto nós das escolhas do meu pai. Mas a raiva era mais fácil de sentir que a dor. O dia do encontro chegou como uma sentença. Estávamos todos no escritório do advogado novamente. Mesmas cadeiras, mesmo cheiro de papel velho. Mas dessa vez havia uma cadeira extra. E então ele entrou. Lucas Ferreira Costa. Em carne e osso. Ele era alto, tinha o porte do meu pai, usava óculos e carregava uma pasta de couro marrom. Seus olhos passaram por cada um de nós, e eu vi algo neles que não esperava ver. Medo. Olá, ele disse, a voz baixa. Eu sou Lucas. Ninguém respondeu. Ele sentou, colocou a pasta no colo e ficou olhando para as próprias mãos. O advogado começou a explicar sobre a divisão dos bens, mas o mal ouvia. Estava ocupado observando cada detalhe daquele homem, procurando provas de que ele era o vilão, de que ele era ganancioso, de que ele merecia nosso ódio. Mas tudo que eu via era desconforto, tristeza e algo parecido com arrependimento. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Por que você está aqui? Lucas levantou os olhos para ela. Porque meu pai pediu. Nosso pai, Rafael corrigiu com raiva. Ele era nosso pai também, e a diferença é que a gente ficava com ele. Você era só um segredo sujo. Vi Lucas encolher com as palavras, mas ele não revidou. Apenas respirou fundo e continuou. Eu não escolhi essa situação, nenhum de nós escolheu. Mas você aproveitou, não foi? Camila se inclinou para frente. Escola particular, faculdade paga, apartamento. Enquanto isso, Vocês moravam numa casa de 3 andares. Tinham um carro, viajavam no fim de ano. Vocês tinham um pai presente. Eu tinha um homem que aparecia uma vez por mês, se tanto, que não podia me levar no parque porque alguém podia ver, que não ia na minha formatura porque vocês existiam.
O silêncio era ensurdecedor. Então por que você tá aqui? Se foi tão ruim assim, por que aceitar a herança? Lucas olhou para ela e havia lágrimas nos olhos dele. Porque durante 28 anos eu fui tratado como se não existisse. Como se eu fosse um problema a ser resolvido com dinheiro. E agora ele tá morto e pela primeira vez na minha vida, ele me reconheceu. Ele colocou meu nome ao lado dos nomes de vocês. Pela primeira vez eu não sou um segredo. Eu sou um filho. Ele tirou um envelope da pasta. Nessa carta ele me pediu perdão. Pediu para eu tentar conhecer vocês. Para tentar ter uma família que ele nunca me deu em vida. Rafael deu uma risada seca. E você acha que a gente vai te abraçar e fazer uma festinha? Que vamos esquecer que você é o produto de uma traição? Não. Lucas disse simplesmente. Eu não espero nada de vocês. Mas eu precisava tentar. Porque ele pediu e porque eu sempre quis saber como era ter irmãos. Camila levantou, as mãos tremendo. Você não é nosso irmão. Você é um lembrete vivo de que nosso pai foi um mentiroso, de que nossa família foi construída sobre segredos podres. Então, somos dois, porque eu sou um lembrete vivo do maior erro da vida dele e tenho que carregar isso todos os dias, sabendo que ele tinha uma família de verdade e eu era só o filho que ele escondeu. Foi quando aconteceu. Quando o Rafael perdeu o controle e partiu para cima dele. Quando o advogado teve que segurar. Quando Camila começou a gritar. Quando minha mãe desabou em lágrimas. E ali, naquele escritório, nossa família não se despedaçou, porque ela já estava quebrada há 28 anos. A gente só não sabia. 3 meses se passaram desde aquele dia. A herança foi dividida conforme o testamento. Lucas recebeu sua parte e nós a nossa. O dinheiro caiu nas contas, a papelada foi assinada e cada um seguiu seu caminho. Camila não fala mais comigo. Ela me culpa por ter defendido o Lucas naquele dia, por ter dito que talvez ele também fosse uma vítima. Para ela, lealdade significa escolher lados, e eu não escolhi o dela. Rafael vendeu sua parte das lojas da família. Disse que não queria mais nada que tivesse o nome do meu pai. Ele se mudou para Brasília, casou apressadamente e posta fotos nas redes sociais de uma vida que parece perfeita demais para ser real. Conversamos por mensagem às vezes, mensagens curtas, sem substância. Minha mãe é quem mais me preocupa. Ela foi morar com uma irmã dela no interior. Diz que não consegue mais viver na casa onde construiu memórias com um homem que nunca conheceu de verdade. Ela liga uma vez por semana, sempre com a mesma voz cansada, como se tivesse perdido algo que nunca vai recuperar. E eu? Eu continuei na cidade. Mantive minha parte das lojas porque, bem, é meu sustento. Mas cada vez que passo pela porta, penso em tudo o que aconteceu ali dentro. Penso na Beatriz trabalhando como contadora, cruzando com meu pai nos corredores. Penso no dia em que tudo começou. O que mais me assombra não é o que meu pai fez. É o quanto ele conseguiu esconder. 40 anos casado, 3 filhos criados e ninguém percebeu. Ou talvez a gente só não quisesse ver. Lucas tentou contato algumas vezes. Mensagens educadas, convites para um café, para conversar. Eu nunca respondi. Não porque eu o odeie. Na verdade, depois daquele dia eu entendi que ele era tão quebrado quanto nós. Talvez até mais, porque ele cresceu sabendo que existia uma família que ele nunca poderia ter. Uma vida da qual ele estava excluído. Mas eu não respondi porque eu não sei como olhar para o rosto dele sem ver tudo que perdemos. Sem ver meu pai, sem ver a mentira. Às vezes me pego pensando, e se tivéssemos descoberto antes? E se, enquanto meu pai ainda estava vivo, alguém tivesse nos contado? Teríamos uma chance de processar isso juntos? De, talvez, perdoar? Ou só teríamos mais tempo para nos odiar? Não sei a resposta, e a verdade é que nunca vou saber. Porque a herança que meu pai deixou não foi o dinheiro, as lojas ou o patrimônio dividido em 4. A herança
foi a desconfiança. Foi a sensação de que nunca podemos ter certeza de nada, de que as pessoas que amamos podem carregar vidas inteiras dentro delas, que nunca conheceremos. Ele nos deixou o peso de segredos que não eram nossos para carregar, mas que, mesmo assim, destroçaram tudo o que achávamos que era verdade. Hoje completa 1 ano da morte do meu pai. Não fui ao cemitério. Nenhum de nós foi. Fiquei aqui, sentado na varanda da minha casa, segurando uma cerveja morna e olhando para as estrelas. E pensei em como é estranha essa coisa de luto. Porque eu não sei se estou de luto pela morte dele ou pela morte da ideia que eu tinha dele. Talvez seja pelas duas coisas. Tem uma pergunta que me persegue desde aquele dia no escritório. Uma pergunta que não sai da minha cabeça, não importa o quanto eu tente ignorá-la. Se eu tivesse a chance de voltar atrás, de nunca descobrir sobre o Lucas, eu aceitaria? Parte de mim grita que sim, que preferiria viver na ignorância feliz, ter meu pai como o herói imperfeito que eu achava que ele era, manter a família unida, mesmo que fosse tudo construído sobre mentiras. Mas a outra parte, a parte que dói mais, sabe que a verdade, por mais devastadora que seja, é sempre melhor que a ilusão. Porque agora eu sei que as pessoas são complexas, que o amor não impede alguém de trair, que uma família pode parecer perfeita por fora e estar completamente quebrada por dentro. E talvez isso me faça mais cuidadoso, mais atento, mais honesto comigo mesmo e com as pessoas que amo. Ou talvez só me faça mais desconfiado, mais cínico, mais sozinho. Ainda estou descobrindo. O que eu sei é isto: segredos de família não morrem com quem os guarda. Eles explodem quando menos esperamos. E quando explodem, levam tudo junto. Se você está me ouvindo agora e tem algo guardado, algo que esconde das pessoas que ama, pense bem no preço que elas vão pagar quando a verdade vier à tona. Porque ela sempre vem. E quando vier, você não estará lá para consertar o estrago. Esse é o meu relato. Essa é a história de como uma herança dividida rasgou minha família ao meio, de como descobri que meu pai teve um filho com outra mulher durante o casamento, e de como aprendi que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que passou, deixe nos comentários. Às vezes, só precisamos saber que não estamos sozinhos nessa dor. E se chegou até aqui, obrigado por ouvir. Porque algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que doa. Especialmente quando dói.